Olá, estamos de volta com Cidade em Foco e o tema de hoje é o abastecimento em São José, a coleta e o tratamento do esgoto. A nossa equipe de TV foi às ruas para ouvir o que a população pensa a respeito. Vamos ouvir. Eu sou morador aqui do bairro Santa Maria. Gostaria de saber quando que vai ter assim, melhorias de saneamento básico. Já faz 4 anos que eu moro aqui, mas bem antes disso já tem esse problema da rede de esgoto. Eu queria saber quando que eles vão resolver esse problema pra gente, né? Moro no Buquirinha 1, há quase 15 anos. Eu gostaria de saber também dela quando que ela vai ligar o esgoto nosso. Eu moro aqui no Frentas e o caminhão-pipa vem 2 vezes por semana. Eu gostaria de saber se eles podem vir mais, pelo menos umas 3 vezes por semana. Renê, um questionamento de um morador do Santa Maria é o seguinte: quando as melhorias de saneamento básico chegarão ao bairro? Olha, eu não tenho as datas corretas, mas o Santa Maria está passando por um processo muito bom. Alguma parte do bairro já tem água, já tem tratamento de esgoto, mas nós estamos fazendo lá um trabalho conjunto, Secretaria de Transportes, Obras, Sabesp, né, porque vai ter asfaltamento nas vias. Então, a rede de água e de esgoto passaram antes do asfalto. Então está tudo previsto para o Santa Maria ser atendido integralmente. Mas depende muito do cronograma que se mistura. Transporte, Sabesp e a Secretaria de Obras, porque também tem águas pluviais que vai ser montado lá toda a sua rede. Qual a atual situação do Santa Maria? Ele está em processo de regularização? Não, ele está em processo de regularização, já foi superado, né? O que nós temos agora é o planejamento das vias que estão lá, que serão asfaltadas e terão que ter toda a sua infraestrutura antes do asfalto chegar. Então, eu acredito que até o final deste ano aqui nós tenhamos o Santa Maria plenamente atendido. Um outro morador também da Zona Leste, ele está reclamando aqui de alguns pontos de esgoto a céu aberto. Ele não cita o bairro exatamente, mas ele quer saber quando é que a Sabesp inicia os trabalhos de rede coletora. De qualquer forma, eu acho que vale falar desse cenário, desses bairros que estão em processo de regularização e como é que estão esses serviços. Olha, a questão de esgoto a céu aberto na cidade não é uma coisa muito simples, não. Nós temos vários casos. Né? O fundamental para nós, da Secretaria de Obras, nossa diretoria de concessionária, é que os moradores registrem os casos no 156. Ligue para o 156, faça o registro do esgoto de céu aberto, onde você tem encontrado, que nós estamos atuando fortemente em cima da Sabesp para corrigir isso. Não são poucos os casos, não. Né? Principalmente nos loteamentos irregulares, é aquilo que nós já citamos. Você tem, às vezes, a rede de esgoto e não está podendo conectar a sua residência a ela. Consequentemente, você vai jogar esse esgoto em algum lugar. Né? E isso não acontece só na periferia, não. Nós temos aqui, por exemplo, no bairro da Vila Cristina, situações desse tipo. Até na região central da cidade nós temos situações desse lançamento, ali na Mário Covas. Então, é uma preocupação que nós herdamos lá e que estamos tratando com muita intensidade em cima da Sabesp. Eu posso dizer que eu tenho pelo menos aí por semana uns 10, 12 casos que nós pedimos e a Sabesp tem corrigido. A Câmara também acaba sendo um canal de interação com a população e a população reclama, não é, vereador? A Câmara, na verdade, ela é o elo mais próximo da população, né? Que o vereador está naquela constância do bairro, está na proximidade dos seus eleitorados, dos seus eleitores e dos munícipes, né? Acho que a parcela da Câmara que é representativa aqui, os munícipes têm nos procurado muito, às vezes algumas reclamações, e aquela que o René falou, a reclamação básica, né? Às vezes está lá o esgoto correndo a céu aberto, é uma tampa do buraco da Sabesp que está saindo, ou então um trabalho mal feito de terceirizado que a Sabesp faz. Essas são as principais reclamações que nós temos recebido. Ou então porque não ligaram a água, ou então porque falta d'água. Isso tudo, a primeira coisa que eles lembram é de nos reclamar para depois chegar no René.
E como é que funciona esses pedidos que chegam? Como é que a Câmara trata esses pedidos? Nós, na verdade, nós primeiro solicitamos que seja encaminhado para um 56, para que tenha um registro também na Prefeitura. E cada gabinete aqui, ou até mesmo a direção-geral da Câmara, ela também faz o encaminhamento de reclamação para a Sabesp e para o Departamento de Concessionárias, do diretor de concessionárias, que é o Renê, lá na Prefeitura, na Secretaria de Obras, para que a gente possa trabalhar em conjunto. A gente procura sempre essa harmonia aí, até para resolver os problemas dos munícipes, entre a Secretaria, que é o Executivo, a Câmara, que é o Legislativo, e a concessionária, que é a Sabesp. E temos tido alguns bons resultados, infelizmente ainda um pouco na pressão, mas temos tido resultados. A gente espera que a gente consiga, com mais fluidez aí, com um pouco mais de agilidade, resolver algumas pendências dos moradores de São José. Houve uma melhoria na qualidade dos serviços prestados pela Sabesp. Logo que nós começamos, havia uma certa dissintonia, uma dificuldade, uma demora de atendimento. Como o vereador disse, alguma pressão dos vereadores, da diretoria de concessionária, várias reuniões que fizemos com a Sabesp, tanto aqui na Câmara como na concessionária, a gente conseguiu alguma agilidade melhor. A Sabesp tem sido mais atenciosa. Agora, as reclamações que o vereador colocou é fato. A Sabesp abre um buraco, faz uma ligação e fica lá o problema na rua. E muitas vezes a Sabesp não sinaliza. Exatamente. Aí a Prefeitura vai lá e sinaliza, a Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras, a SSM. Tá vendo? E o buraco passa a ser da Prefeitura. Deixa de ser da Sabesp e passa a ser da Prefeitura. Então, essa é uma questão importante. A gente tem pedido para a Sabesp sinalizar e fechar os buracos que ela abre, os problemas que ela abre nas vias com mais rapidez. E temos conseguido. Agora a gente vai falar um pouco sobre abastecimento. Os questionamentos da população vão desde questões como a entrega de água por caminhão-pipa, essa eu gostaria que o vereador Shakespeare falasse. É uma moradora do bairro dos Freitas e ela pergunta se há possibilidade de ampliar o atendimento por caminhão-pipa, porque o caminhão passa no bairro dela 2 vezes por semana e não é o suficiente. Eu gostaria que o vereador comentasse, na sequência, o Renê. E para o professor Wilson, um outro morador questiona sobre o preço da tarifa de água. Então vamos falar sobre esse assunto. Vereador? Bom, a questão do abastecimento por caminhões-pipa, primeiro que a gente acha uma coisa, para São José dos Campos, uma coisa arcaica, uma coisa de outro mundo, né? Não dá para se conceber esse tipo de abastecimento ainda em São José dos Campos de caminhão-pipa. O bom seria que não precisasse nem ampliar esse tipo de abastecimento e que possa ser atendido, que é um trabalho que está sendo feito com o Renê e com o pessoal da Sabesp, para a gente poder conseguir atender no curto prazo aí, de tempo, aí, a gente conseguir atender também os moradores da região do Freitas. E já tem sido feito a solicitação ao nosso secretário de Serviços Municipais, que é o Barão. O Barão já está vendo já no seu cronograma já como vai ser feito esse atendimento. A gente tem feito esse trabalho de parceria e a gente acredita que num curto período aí de tempo já podemos já ter esse aumento aí, essa extensão desse atendimento aí de em vez de 2 vezes por semana, a gente conseguir fazer 3 vezes por semana. Bacana, então já há um estudo em andamento. O que eu posso fazer é levar lá para a SSM essa reivindicação lá do bairro dos Freitas. Acho que é importante dizer o seguinte, não é o bairro dos Freitas inteiro que não tem o abastecimento de água. É uma parte, e é a parte que está no problema do alto risco. Então, é uma parte em que nós não podemos, hoje estamos impedidos pelo Ministério Público de ligar a água nessas residências. Realmente é um sistema arcaico que não tem lógica. Uma cidade como São José dos Campos ter que trabalhar à base de carro-pipa, né? Mas é uma forma de amenizar o sofrimento dessas pessoas que estão sem o abastecimento de água. Agora vamos falar sobre tarifa. Professor Wilson, como é que funciona esses estudos para definição do valor da tarifa? Bom, essa questão tarifária é muito complexa quando a gente fala de saneamento básico, quando fala de energia, enfim. Por quê? Porque tem 2 vertentes aí. A primeira é a questão da economicidade
que está relacionada ao fato de que quem provê isso é uma empresa que tem que é capitalista, ela visa lucro, ela tem que sobreviver a partir disso. E a Sabesp, inclusive, está em bolsa de valores, né? Então tem outros acionistas que exigem que ela tenha um resultado positivo. Então esse é um aspecto da questão tarifária. O outro é a população, a gente tem que atender a população e tem uma questão de modicidade tarifária. O que é isso? Para o poder público, o interesse é que a tarifa seja a menor possível para a população, né? Então tem que juntar essas duas, a equação que se faz no órgão regulador é juntar essas duas partes e tentar chegar a alguma coisa, um equilíbrio, um termo intermediário aí que solucione, né? Pelo menos eu particularmente, veja bem, nós vivenciamos hoje uma situação muito interessante, terrível, porém interessante para fins de análise. O regime climático, né, foi extremamente reduzido em termos de chuva, de precipitação, num mês que é o mês mais chuvoso do ano. Isso fez com que os reservatórios de abastecimento depressionassem, estivessem muito abaixo. Nós não vivenciamos uma situação de racionamento aqui, porque o Rio Paraíba do Sul ainda manteve aí uma certa regularidade de vazão. No caso, por exemplo, de São Paulo, já há racionamento, né, na cidade de São Paulo. Então, isso nos remete a quê? Nós usamos água hoje de uma maneira perdulária, nós desperdiçamos água. Tá? Isso vale para todo mundo. A população, de um modo geral, desperdiça água. Não é incomum, aqui em São José mesmo, a gente andar aí por diversos bairros e ver pessoas jogando água, limpando calçada com mangueira. Varrendo. Né? Varrendo, né, com água, entre aspas. Então, e uma série de outros usos perdulários, usos que estão são desperdício mesmo de água. Nós não aproveitamos, por exemplo, nós não temos sistemas de reuso de água interno às residências, aos condomínios, etc. e tal. Nós aproveitamos muito pouco água de chuva, né? Então, a gente tem uma forma de lidar com a água que parte desse comportamento é baseado no quê? Porque o preço da tarifa de água é relativamente pequeno. Quanto se paga por litro d'água? Bom, eu não serei preciso, mas é algo em torno de R$2 a R$3 por... se a taxação... A Sabesp trabalha com 3 níveis de taxação, né? É de 0 a 10 metros cúbicos, e para esse 0 a 10 metros cúbicos eu tenho um valor fixo, que está em torno, se não me engano, me corrija, em torno de R$30 por aí. Isso, né? a taxa mínima. Ou seja, se você consumir 1 metro cúbico, você paga esses R$30 aproximadamente, eu não sei precisar. Se você consome 9,5 metros cúbicos, você paga exatamente o mesmo valor. Então isso induz também a um comportamento perdulário, né? Já que eu vou pagar esse valor mínimo, então eu vou consumir ele no máximo, mesmo que eu precise de menos. Esse é um aspecto. Depois tem outras taxas, tem outras variações. Depois de 10 a 20 metros cúbicos, que é o consumo da maior parte da população, tem um valor, um preço aditivo por cada metro cúbico adicional. De 20 a 50 tem uma outra taxação e acima de 50 tem uma outra taxação. Agora, usuários... Para o nosso telespectador entender, essa faixa que a gente mais usa, de 10 a 20 metros cúbicos, o que isso significa de forma prática? Quantos litros de água as nossas Isso dá entre 150 e 200 litros por pessoa por dia. Entendi. De água, né? De consumo de água por pessoa por dia. A ONU já aponta que um limiar mínimo necessário seria em torno de 110. Bem menos, quase a metade. Bem menos. Para você ter uma ideia, a região do Morumbi, que é uma região de mais alta renda no município de São Paulo, consome em torno de 700. 700, né? Então nós temos disparidades muito grandes, né? Então, por quê? Justamente porque não há no projeto tarifário algo que induza a uma mudança de comportamento, né? Então, particularmente, eu defendo até que a tarifa deve subir. Eu sei que eu não vou agradar o Mário Pereira lá do Buquirinha, né, que está pensando em reduzir a tarifa. Agora, a gente pode pensar em composições, né, que, por exemplo, eu tenho uma fórmula que eu tenho apresentado e discutido, que até 50 litros por pessoa dia não sejam cobrados. 50 litros por pessoa dia, do ponto de vista da academia, da ciência, é o mínimo que você precisa consumir diariamente para manter padrões de higiene e segurança alimentar.
Entre 50 e o 110 ou 120, que é o que eu preciso segundo as medidas aí da ONU e outros organismos, eu cobraria um valor, por exemplo, intermediário. Né? Entendi. E acima de 120, acima de 110, 120, qualquer consumo meu acima disso, eu cobraria muito, muito mesmo. Aumentaria progressivamente, de forma que reduzisse, de fato, fosse um indutor da redução do consumo de água, da redução justamente dessa parte que é desperdiçada. Para a gente concluir esse bloco, Renê. Duas coisas importantes. Primeiro, que ficar muito claro para a população, para todos, que em função dos convênios assinados em gestões anteriores, toda tratativa de reajuste tarifário hoje cabe à Arcesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo em saneamento e água, e energia elétrica também. Né? Então, toda tratativa de aumento e reajuste tarifário passa pela Arcesp, a Prefeitura tem pouca intervenção. Ela intervém, participa da discussão, tudo, mas quem determina, no final das contas, é a própria Arcesp e a Sabesp. Agora, o outro aspecto que eu acho que queria até divulgar, desde que eu assumi lá a diretoria de concessionárias, nós temos feito o acompanhamento das contas da Prefeitura mensalmente de água. E com isso nós temos identificado desperdícios. Né? Então, contas de águas que aumentam muito, de repente, e nós temos pedido verificação. Então nós temos encontrado muito vazamento, que tem sido consertado. Tem agora um projeto, por exemplo, para as praças, de colocar torneiras com fechamento automático, porque o povo vai lá, abre a torneira e deixa aberto. Né? Então, só com isso, no ano passado, nós conseguimos economizar R$400 mil em água. Quanto se gasta com água por ano? Por ano. Nós temos mais ou menos R$1 milhão mês. Então, 12 milhões, milhões, 400 mil. Isso. Então nós tivemos uma economia de R$400 mil. É uma economia significativa para uma primeira tentativa. Na verdade, essa economia ela corresponde a 53 unidades de consumo onde se identificou. E esse trabalho continua? Continua, nós estamos fazendo isso todos os meses e tenho certeza que esse ano o resultado vai ser muito melhor. A gente está chamando esse trabalho de desperdício zero. Legal, obrigada. Nós faremos mais um intervalo e voltamos em seguida para falar sobre saneamento. Não saia daí.